Vamos começar no capítulo 5 a estudar o chamado período entre guerras, período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E nesse capítulo nós vamos encontrar as causas da Segunda Guerra Mundial, que são a Grande Depressão e o surgimento dos regimes fascistas no mundo. A Primeira Guerra Mundial, como nós vimos lá no início das aulas, teve efeitos desastrosos para a Europa. Destruiu fábricas, pontes e estradas. Devastou os campos e agrediu duramente o meio ambiente dos países europeus envolvidos no conflito. Mas no caso dos Estados Unidos, porém, a história foi outra. Os anos posteriores à Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos foram chamados de anos felizes. Primeiro, porque seu território não foi atingido pela guerra. Segundo, porque o conflito lhe trouxe riqueza e prosperidade. Vendendo armas, alimentos e matérias-primas durante o conflito, os Estados Unidos conseguiram acumular imensos capitais. De maior devedor, antes da Primeira Guerra, passaram a ser os maiores credores mundiais ao final do conflito. Nos anos 20, os Estados Unidos tinham se transformado na maior economia do mundo, progrediam a passos largos. A confiança nessa prosperidade, a facilidade aberta pela compra, a prestação e a força da propaganda no cinema e no rádio levavam os estadunidenses a consumir cada vez mais. Os meios de comunicação de massa diziam que consumir era um ato de patriotismo. Por isso, era importante que cada família tivesse o último modelo de máquina de lavar, fogão, toca-discos, aspirador de pó e rádio, produzido nos Estados Unidos. Consumir sempre e cada vez mais era a essência do estilo de vida estadunidense. E o estilo de vida estadunidense era chamado de American Way of Life. O boom econômico estadunidense nos anos 20 foi acompanhado por uma febre de especulação na Bolsa de Valores de Nova York. O que é essa especulação? É a compra e venda no mercado de ações. Essa especulação, mais uma crise de superprodução. O que é a superprodução? É quando você produz mais produtos que tem um mercado suficiente para comprá-lo, mercado consumidor suficiente para comprar. Então, acaba sobrando produtos nos pátios das indústrias e é claro que isso causa uma grande crise financeira. E como é que começou essa história? A partir de 27, pequenos e médios e grandes investidores passaram a aplicar suas economias ou sobras em ações na Bolsa de Valores, que na época muitos acreditavam ser a melhor forma de ganhar dinheiro sem fazer esforços. O fato é que, desde aquela data, os preços das ações vinham disparando. Um exemplo era da General Electric, que entre março de 28 e setembro de 29, as ações dessas empresas norte-americanas passaram a valer 3 vezes mais. Então, você comprava uma ação, esperava 3 meses e quando ia vender, você vendia pelo triplo. Contagiados pela febre do lucro fácil, muitos empresários especulavam o aumento artificial dos preços das ações de suas empresas, estimulando com isso a corrida à Bolsa de Valores. Depois de uma alta espetacular no primeiro semestre de 29, os preços não correspondiam mais nem de longe à real situação das empresas. Mesmo as que se encontravam no vermelho, viram as cotações de suas ações subirem muito acima do esperado. Até que, em um dado momento, percebendo que o valor de suas ações tinha subido exageradamente, milhares de investidores começaram a oferecê-las à venda. E como não havia compradores para elas em número suficiente, os preços desabaram, atingindo os piores índices. Na terça, 29 de outubro, era o dia do crash, da quebra.
da Bolsa de Valores de Nova York. O fato marcou o início da maior crise da história do capitalismo e ficou conhecido como a Grande Depressão. E, gente, quais são as razões dessa Grande Depressão? Estão aí descritos, né, no slide. É um consenso entre a maioria dos estudiosos que a Grande Depressão foi provocada por múltiplas razões. Entre as principais, concentração de riquezas. Em 29, 13% da população do país mais rico do mundo era dono de 90% das riquezas nacionais, enquanto 21% recebiam $83 por mês, quando precisariam ganhar pelo menos o dobro para ter uma vida digna. Além disso, durante a década de 20, os salários dos trabalhadores da indústria e do comércio se mantiveram comprimidos, achatados, né? Não houve aumento, o que acabou restringindo o consumo. O resultado disso foi o acúmulo de estoques. O que adiantava as indústrias produzirem muito se as pessoas não podiam comprar? Teve também a crise agrícola. Com a modernização ocorrida no campo e o aumento crescente da oferta de gêneros agrícolas, os preços mantiveram-se baixos durante toda a década de 20, obrigando os agricultores a pedirem empréstimos aos bancos. Com o crash, a quebra da bolsa em 29, muitos deles não puderam pagar suas dívidas e perderam para os bancos as terras que haviam sido obrigados a hipotecar. Temos também a concorrência dos produtos europeus frente aos estadunidenses. Os países europeus se reergueram depois da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1924. Então, o mercado externo para os produtos estadunidenses encolheu muito, pois os países europeus começaram a se recuperar e voltar a produzir o que antes compravam dos Estados Unidos. Mais do que isso, voltaram a concorrer com os Estados Unidos no mercado internacional. Portanto, a concentração de riqueza nas mãos de poucos, a compreensão dos salários, a compressão dos salários, o aumento constante no ritmo da produção industrial e agrícola e a concorrência europeia no mercado internacional fizeram que houvesse muito mais mercadorias à venda do que pessoas com a capacidade de compras, configurando-se assim uma crise de superprodução. Com a queda da bolsa, houve uma corrida aos bancos para a retirada das economias, o que os levou a fecharem suas portas. Entre 29 e 32, entre 1929 e 1932, verificou-se a falência de nada menos que 3.463 bancos e 84 mil indústrias. Outras indústrias diminuíram drasticamente sua produção. Consequentemente, milhões de estadunidenses conheceram desemprego e, em pouco tempo, viraram mendigos e enfrentaram a fome. Uma particularidade da crise nos Estados Unidos foi o extraordinário aumento de crédito ao consumidor. Quando ela se instalou, milhões de pessoas deixaram de pagar suas prestações. O desdobramento mais terrível da Grande Depressão para os assalariados foi mesmo o desemprego, que atingiu níveis altíssimos e sem precedentes na história do capitalismo. A realidade do desemprego no ano em que nós estamos falando, ele está representado nessas tabelas, né? Na primeira tabela, na verdade, nós encontramos a quebra da Bolsa de Valores em outubro de 29, e na outra tabela nós podemos perceber que no ano da quebra da Bolsa de Valores, né, o índice de desemprego aumentou bastante. Então, somente o New Deal, que nós vamos já ver o que foi, conseguiu restaurar esses empregos nos Estados Unidos. Mas as consequências da Grande Depressão, da crise de 29, não ficaram apenas nos Estados Unidos. Repercutiu mundialmente. Os Estados Unidos cortaram os investimentos externos, suspenderam empréstimos a outros países e reduziram suas importações, afetando a muitos, inclusive o Brasil. Em 1924,
Em 1929, o café respondia por 72,5% das exportações brasileiras. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos, o nosso maior comprador de café, praticamente paralisaram suas compras, desse e de outros produtos primários. Os estoques aumentaram, os preços caíram drasticamente, arruinando cafeicultores e deixando milhares sem emprego. A grande saída para a crise nos Estados Unidos foi o New Deal, né, o novo acordo, que foi colocado em pauta, em vigor, pelo presidente Roosevelt. Era um plano audacioso de intervenção e planejamento do Estado na economia, que previa o investimento de 4 bilhões de dólares em obras públicas. De fato, o dinheiro foi aplicado na construção de usinas hidrelétricas, hospitais, escolas, aeroportos, portos e represas. Mas, professora, por que investir em obras públicas se o país estava em crise? Para a geração de empregos. Além disso, houve a limitação da produção industrial às necessidades reais dos consumidores. Essa medida pretendia elevar os preços dos produtos industriais, rebaixados pela crise. Além disso, eles criaram uma série de leis trabalhistas. A diminuição da jornada de trabalho para 8 horas. A partir do momento que ele reduziu a jornada de trabalho, ele criou outros postos de trabalho, fixou o salário mínimo, um salário digno para os trabalhadores. Ele criou o seguro-desemprego, o seguro-velhice para maiores de 65 anos. Esse conjunto de medidas conseguiu aquecer a economia e foram criados milhões de novos empregos. Os salários recuperaram parte do seu poder de compra e em 33, 4 anos depois, menos de 4 anos, na verdade, a renda nacional voltou a crescer. Então, os Estados Unidos já entraram na Segunda Guerra Mundial por volta de 39, Na verdade, começou em setembro de 39, mas os Estados Unidos vão entrar um pouco depois e eles já vão entrar como grande potência mundial.